Hoje tem Bia Responde aqui no nosso canal do YouTube, respondendo a todas as perguntas, não todas, mas algumas perguntas que vocês vêm me mandando. A gente vai conversar sobre 4 tópicos. Primeiro, gordura e gordura localizada. Segundo, o que eu como no pré e pós-treino. Terceiro tópico, como treinar comigo depois de uma certa idade, e eu vou ler o e-mail de uma seguidora. E quarto tópico, jejum intermitente, ok? Então a gente vai começar conversando sobre a gordura localizada. E eu recebo perguntas e e-mails de vocês falando que vocês têm uma certa gordurinha no bumbum, ou na parte interna das coxas, ou na barriga, ou no braço, nas costas, sei lá, no corpo todo, e vocês querem realmente focar naquela área e retirar e reduzir a gordura localizada. Então, assim, eu não posso nem explicar a quantidade de e-mails que eu recebo perguntando: Bia, qual vídeo eu posso fazer para perder a gordura localizada nessa região? Bia, qual exercício, melhor exercício para fazer se alguém tiver essa gordura localizada na barriga? Eu acho que é super importante esse tópico porque tem muita desinformação, né, nesse mundo sobre a gordura localizada. E todos nós temos essa gordurinha localizada, alguns têm em algumas áreas, outros em outras, tá? E eu vou dar o meu exemplo, que eu já conversei com vocês, já contei, vocês sabem tudo da minha vida praticamente, mas eu tenho uma tendência a acumular gordura nos braços, tá? Nas costas, e nem tanto na barriga e no bumbum, tá? Claro que eu também tenho, e eu acumulo gordura lá, mas é assim a área que eu mais acumulo, primeiramente, vocês vão ver que meus braços vão ficar maiores, né? Que eu odeio, mas enfim, a gente não vai conversar sobre o meu corpo e sobre as minhas frustrações, que todos nós temos. Algumas pessoas têm uma tendência a engordar mais na barriga. Isso é uma questão genética, tá? E aí elas têm aquele bracinho fininho, que eu fico uma inveja, assim, danada. Pode ter um barrigão e a galera, assim, com aquele bracinho fininho, gente. Olha só. Mas, então, cada um é diferente. Então, isso não quer dizer que, por exemplo, você aumentou a gordura localizada na barriga, que você é mais gordo do que o fulano que tem mais gordura localizada no braço ou nas costas, tá? E gordura não é tão pesada. Então, tem muita gente que pesa mais, com mais músculo, do que a pessoa com mais gordura. Mas não vamos conversar sobre isso agora. O que a gente vai conversar é como perder gordura localizada. De uma forma geral, o seu corpo perde gordura em todas as áreas, tá? E algumas áreas você vai perder mais gordura do que outras. Da mesma forma que você ganha mais gordura na barriga, você pode talvez perder mais gordura nos braços, tá? Isso vai ser diferente para mim e vai ser diferente para você. Então, todos nós somos seres únicos, individuais, e a gente tem que entender isso antes de tudo. Segundo, o corpo não escolhe. Por exemplo, eu estou fazendo aqui abdominal. Então, o corpo está perdendo gordura na barriga? Não. Então, quando eu recebo um e-mail perguntando: Bia, aquele treino para o bumbum também vai me ajudar a perder barriga? Vai, claro que vai. Especialmente porque os treinos do Home Fit Home são explosivos, são intensos e curtos, promovendo uma perda de gordura o dia inteiro e até no dia seguinte. Então, você vai perder gordura no corpo inteiro, com ênfase nas áreas que o seu corpo perde gordura mais facilmente. Isso é individual, isso é seu, tá? Então, quando vocês verem no YouTube, ou no blog do fulano, ou na TV, ou no jornal, na revista, falando exercício ou dieta para perder gordura na barriga, vocês podem estar certos de que isso é uma mentira. Tá? Então eu espero que vocês entendam daqui para frente que o corpo perde gordura como um todo e vai depender do seu biotipo onde o corpo vai perder gordura antes, ok? Então talvez você tenha que trabalhar um pouco mais e fazer uma dietinha mais rígida para perder uma gordura naquela área que é mais difícil para você. Quanto mais você treina, e quando eu digo mais, não é assim horas, você tem que treinar horas por dia, quanto mais consistente é o seu treino e mais você treina por mais tempo, por exemplo, por anos, né? Ao invés de só treinar por um mês e achar que vai ter resultado, o seu corpo vai aumentando a massa muscular, o que promove uma perda de gordura, o seu corpo vai se acostumando àquela rotina, você ganha, os seus músculos vão aumentando e com uma dieta consistente vocês também vão perder gordura. Então a dieta é muito essencial para a perda de gordura
E é isso, senão eu vou continuar falando aqui a respeito, porque tem muita coisa para se falar, né, quando se trata de perda de gordura e aumento de massa muscular. Mas, mais uma vez, você não escolhe onde perde gordura. Todos os treinos vão visar o aumento da massa muscular, o aumento da sua resistência cardíaca e resistência muscular e a perda de gordura, ok? Pergunta número 2. Vocês sempre me perguntam sobre o meu pré e pós-treino. Eu fico falando pé toda hora. E eu queria conversar primeiro que cada um é diferente. Mais uma vez, não tem essa de que o que eu como é bom para todo mundo, tá? Mas existem algumas formas de fazer isso, tá? E eu tô brincando já há alguns dias com jejum intermitente e eu tenho treinado assim que eu acordo. Então, sem comer nada. Então, eu não, por exemplo, eu não tenho um pré-treino no momento, eu tenho feito meu treino imediatamente depois de acordar. Porém, muitas vezes a única coisa que eu comeria antes de eu começar a fazer esse jejum intermitente, o que eu comeria, sei lá, um shake de proteína com leite de coco, uma gordura boa para me dar energia. Tá? Eu acho que é muito importante a gente também não pensar só no carboidrato, e o carboidrato tem o seu papel, tá? E dependendo do seu objetivo, vai ter um papel maior na dieta do que para outras pessoas. Mas não existe uma fórmula mágica, tá? Não existe assim um pré-treino maravilhoso, mágico, que serve para todo mundo. A minha opinião é que você tem que ter energia para treinar. E se o seu treino durar mais do que 45 minutos ou 1 hora, você tem que comer realmente no pré-treino. É essencial comer no pré-treino? Dependendo do seu objetivo, sim, tá? Mas o seu corpo não precisa de energia imediatamente antes do treino para ter uma performance boa. Tá? Como várias pessoas falam, o treino de hoje é feito na refeição de todos os dias, de ontem, por exemplo, não necessariamente no que você comeu 45 minutos atrás. No meu pós-treino, eu faço uma refeição comum, tá? Como se fosse uma refeição de almoço, ou muitas vezes eu ainda como o que eu comeria no meu café da manhã. Legumes, uma proteína de qualidade, gordura e salada. Eu brinco um pouco com minha fonte de carboidrato. Muitos dias eu como uma batata doce com uma proteína, por exemplo, uma batata doce com um franguinho, uma salada, mas tem outros dias que eu vou comer um arroz de couve-flor com brócolis e salmão. E esse é meu pós-treino. Uma coisa que eu tenho inserido na minha dieta como uma suplementação extra é a glutamina para eu não perder massa muscular e me ajudar na perda de gordura corporal, ok? Logo após o treino. Então eu tomo a minha glutamina com água e aí eu vou fazer a minha refeição pós-treino, tá? E não reparem, porque a Aya está sonhando. E ela tá fazendo um barulho estranho aqui, como se estivesse correndo. E aí é isso, mas assim, a minha recomendação é que vocês comam comida de verdade. Se vocês estiverem na correria, vocês podem podem tomar um shake de proteína para vocês pararem o processo catabólico, para vocês não perderem massa muscular logo após o treino. E mais uma vez, tudo depende do seu objetivo, mas é isso que eu tenho feito. Eu faço uma refeição como se fosse um almoço, e hoje, por exemplo, o que eu comi foi um omelete de 3 ovos, um pouquinho de queijo lac free, brócolis, arroz de couve-flor, por isso que eu mencionei, e meio abacate desses avocados, né, pequenininho, meio abacate amassado com cebola e limão, e suco de limão amassadinho. Agora a gente vai conversar sobre treinos, especialmente os treinos do Home Fit Home, e no seu caso, por exemplo, se você é mais velho, como é que você pode treinar comigo? E eu queria ler esse e-mail que eu recebi da Cristina Carvalho. Eu queria criticar um pouco o seu e-mail, Cristina, porque ela diz que tem 52 anos e ela tá com medo de treinar. Enfim, vou ler o e-mail primeiro. Boa tarde, Bia. Estou entrando em contato para pedir seu auxílio em alguns detalhes importantes para mim. Eu vi seus vídeos explicando a necessidade de acompanhamento médico para saber o que se pode fazer em relação à prática de exercícios. Eu tenho 52 anos, durante toda a minha vida sempre fiz atividade, mas estou uns 4 quilos acima do peso e há mais de 10 meses sem uma atividade física constante.
Já fiz meus exames, estou apta a me exercitar clinicamente falando. Minha preocupação é com a prática devido à minha idade. Gostaria que você me aconselhasse qual o melhor treino para alguém com as minhas características. Não quero jogar a responsabilidade nas suas costas de forma alguma, mas queria que tudo corresse da melhor forma para que eu obtenha resultados e que meu desempenho melhore cada dia mais, sem abusos. Vou seguir seu conselho e escolher o vídeo que eu achar que consigo fazer sem sofrimento desnecessário, mas se puder me auxiliar, como por exemplo, preciso me alongar para fazer os exercícios 6 minutos? Para os médicos estou apta, mas quero achar o caminho para me cuidar sempre, mas com qualidade e alegria. Entende? Desde já agradeço sua atenção, aguardo seu contato. Então, achei legal ler o e-mail da Cristina, porque a Cristina tem 52 anos e ela falou, por conta da minha idade, eu queria te fazer essa pergunta. Gente, 50 anos de idade, hoje em dia, é novo, tá? Você, Cristina, você é nova, você não é velha, tá? Se você estivesse mandando um e-mail com 80 anos, com preocupações por conta da sua idade, eu entenderia e mesmo assim aconselharia o exercício, porque o exercício deve ser feito por todo mundo. Primeiro, eu acho que você não tá velho, tá? Eu acho que você tem especialmente se clinicamente você está apta a treinar, não existe problema algum você fazer os treinos. Claro que com o sedentarismo fica mais complicado treinar comigo, porque os treinos são de explosão e são muito mais complicados, né, do que somente fazer um alongamentozinho. Quanto à sua pergunta, eu acho que você deve se alongar sim, principalmente depois dos treinos, mas dependendo do seu caso, por exemplo, se você tem sei lá, os músculos como é que fala em português? Do quadríceps, muito doloridos, muito tensos ou duros, né? Você não consegue alongar muito. E você vai fazer um treino comigo que vai pedir que você trabalhe bem a musculatura das suas pernas. Eu faria um alongamentozinho básico antes do treino para fazer com que como é que eu posso dizer? Que a sua performance seja melhor durante o treino, tá? Eu faço isso com o Alex, por exemplo, quando ele quer treinar, por exemplo, na academia, e ele fala, hoje eu vou treinar peitoral. E aí o que eu faço? Eu faço alongamentos no Alex, principalmente nessa parte posterior do ombro, porque ele tem o ombro para frente, tá? E aí, se ele for fazer movimentos para o peitoral com os ombros para frente, ele vai começar numa posição ruim e aí ele pode ter a probabilidade de lesões vai ser maior, tá? Então eu coloco ele numa posição melhor antes dele treinar. Esse pode ser o seu caso, porém eu não estou aí para ver, tá? E o ideal é que todo mundo tivesse acompanhamento de profissional, adoraria que todos vocês tivessem. Então cabe a você entender e tentar sentir as dicas que o seu corpo está te dando, tá? Se você tem uma tensão nos ombros, ou seu ombro para frente, e a gente vai fazer muita flexão, tenta, né, dar uma relaxada nos seus ombros, fazer um alongamentozinho e um aquecimentozinho antes para te colocar numa posição melhor para fazer os treinos. Isso é uma coisa que no Pilates a gente faz muito, especialmente no Pilates clínico, né? A gente prepara o corpo da pessoa para certos movimentos. A gente não joga a pessoa, né, num movimento, por exemplo, um agachamento com peso, né? E a pessoa sentou o dia inteiro, ficou parado o dia inteiro, ficou no computador, dirigiu para a academia ou dirigiu para me ver para fazer a aula. E aí o primeiro exercício que eu vou fazer é o agachamento. Então, assim, eu acredito que tem sempre um movimento que vai ajudar aos seus desequilíbrios musculares, mas de uma forma geral eu recomendaria fazer um alongamentozinho leve antes e alongar bastante depois do treino. E quanto ao que você falou, eu acho perfeito. Escolha um vídeo do Home Fit Home que você se sinta confortável e aos poucos você vai escolhendo os outros vídeos que você acha mais difícil e você tem que respeitar seu corpo. Então, se você está muito cansado e você tem que parar por mais de 10 segundos entre cada exercício, você para, gente, tá? Não é para se matar, não. Com o jejum intermitente, existem muitos artigos por aí e muitas publicações comprovando que é bom tanto para a sua saúde, quanto para o seu cérebro, quanto para a sua perda de peso, tá? E eu vou explicar por quê. Com o nosso cérebro, neurocientistas já explicam hoje que ficar em jejum por mais de tantas horas, especialmente por mais de 16 horas, até a partir de 16 horas,
o seu cérebro começa a achar que é um desafio. A mesma coisa que você está tá jogando um jogo difícil, você está tentando resolver um problema de matemática e o seu cérebro funciona tentando solucionar esse problema. Da mesma forma, com o jejum, o seu cérebro vai começar a achar que é um desafio, é um momento meio que estressante que ele tem que resolver. Então, o cérebro começa a reparar algumas funções, né, e reparar alguns neurônios também e algumas sinapses. Então, de uma forma geral, o jejum tem sido estudado até como uma forma de prevenir ou até ajudar no tratamento de doenças como Alzheimer e outras doenças que afetam o nosso cérebro, tá? Isso é um benefício. O segundo benefício é que quando você está em jejum por tantas horas, tá? E quando eu digo isso, não é só 3 horas, pelo menos umas 14, 16, 20 horas, o seu corpo vai começar a usar a gordurinha, né? Seus depósitos de gordura como energia, ao invés de usar o glucogênio, o carboidrato, né, como fonte de energia, o seu corpo vai lá e fala, gordurinha localizada, eu vou usá-la para gerar mais energia para a Bia continuar a se mexer, que é ótimo para o emagrecimento. E 3, o que eu falei para a sua saúde de uma forma geral, porque quando você está em jejum, o seu corpo começa... É como se o seu corpo pensasse, eu não tenho que mais me preocupar com a digestão. E talvez não tenha mais comida lá para frente, né? Talvez a Bia não vá mais comer. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que prevenir qualquer risco de morte e eu tenho que ajudar o corpo da Bia a reparar as células e deixar o corpo dela o mais saudável possível para tentar lidar com situações externas que talvez estejam fora do controle dela. Ou seja, talvez ela não vá comer mais, talvez ela esteja numa situação de risco, gera um estressezinho no corpo e o corpo começa a reparar células e é incrível, o corpo entra nesse modo de reparo, tanto no cérebro quanto no resto do corpo. E isso é incrível. Então, o jejum, por exemplo, já é utilizado em sessões pré-quimioterapia, então muitos pacientes de câncer já estão utilizando o jejum pré-quimioterapia para ajudar no reparo das células, que é fascinante. Eu adoro conversar sobre isso, eu posso ficar falando sobre isso o dia inteiro. Então, eu acho que pode ser benéfico para todo mundo, tá? Porém, em momentos que você anda muito estressado ou você tem situações na sua vida que você está correndo para lá e para cá que nem um louco, eu acho que não vale a pena fazer o jejum. Eu acho que o jejum intermitente tem o seu papel e pode ser feito de diversas formas. Por exemplo, você pode comer numa janela de 8 horas somente e fazer jejum no resto do dia, tá? Então, se você parou de comer às 10 da noite, você só vai comer novamente às 2 da tarde, e aí entre 2 às 10 da noite você pode comer normalmente, como você comeria. Claro, de uma forma saudável, ou você pode fazer o que eles chamam de 5 e 2, né? 5 dias comendo normalmente, de cada 3 em 3 horas, ou 5 em 5 horas, ou qualquer que seja a sua dieta, e nos outros 2 dias você restringe a sua ingestão de calorias para 500 calorias nesses 2 dias. Então você só come 500 calorias em 2 dias, e no resto dos 5 dias você come normalmente. E existem outras formas, como por exemplo, não se preocupar tanto com o final do dia, mas pelo menos ficar em jejum até mais ou menos a hora do almoço. Tem pessoas que são mais relaxadas em relação ao jejum intermitente. Então, existem benefícios, eu estou brincando um pouco com isso e vou conversar mais a respeito e espero poder gravar mais sobre o tópico depois que eu ver mais resultados com o meu corpo e com a minha saúde. Então, eu vou postar mais a respeito. E eu acho que é isso, eu acho que vocês têm que meio que ouvir o seu corpo e, de preferência, procurar um profissional, um nutricionista que vai te ajudar a entender se jejum intermitente é para você. Ok? Agora, uma mensagem que eu quero mandar para todo mundo é que o corpo não necessariamente precisa de comida o tempo todo, tá? Tem muita gente aí que quer alcançar aquele corpo ideal, que anda de marmitinha para lá e para cá, e não tem problema algum, e muitas vezes eu saio e como marmita o dia inteiro, mas o corpo não precisa comer de 3 em 3 horas, tá? Existe um objetivo, existe um porquê de pessoas fazerem isso, mas o corpo não precisa comer de 3 em 3 horas para ser saudável, tá? E quanto à longevidade, viver mais, já existem
estudos e pesquisas a respeito e os resultados são sempre unânimes, que as pessoas que comem menos vivem mais. Tá? Então, eu acho que você tem que questionar o que você ouve por aí, fazer seu estudo próprio para você, ouvir o seu corpo e procurar um profissional de qualidade. Se você gostou do vídeo, assine o canal, dê um like aqui embaixo e continue a seguir o Home Fit Home. E eu queria mandar um beijo especial para Gabi Padilha, que me mandou uma mensagem pelo Instagram pedindo para eu mandar um beijo, ok? Beijo, Gabi.